Bom dia para você. E aí, como é que estão as engrenagens? Chegamos ao último dia da semana Configurados e se você chegou até aqui, parabéns, mesmo, que alegria. Hoje o formato vai ser um pouco diferente. Não sei se você já viu o tempo de duração e tomou um susto, mas isso é porque hoje teremos 4 participantes por aqui. João, Pati, Luciana e Tainá são membros da comunidade de Maceió e no ano passado, no começo da pandemia, moraram juntos por 4 meses. João e Tainá são casados e convidaram Luciana e Pati para morar com eles por um tempo, por questões que vocês vão entender nesse podcast. Eles vão contar sobre a experiência que viveram nesse tempo, os aprendizados, desafios e a beleza e profundidade do vínculo, a importância de viver em comunidade, tendo Deus como centro. Bom, então eu sou Luciana, sou membro interna da comunidade de Maceió e estou na comunidade há 13 anos. Meu nome é João Guilherme, eu também estou na comunidade há 13 anos e também faço parte do grupo dos internos. E também sou de Maceió. Meu nome é Tainá e estou na comunidade há 13 anos, também faço parte do grupo de membros internos aqui de Maceió. Meu nome é Patrícia, eu estou na comunidade há 5 anos e originalmente eu sou de Brasília. Eu vim aqui para Maceió para fazer a faculdade de medicina e quando estava fazendo a faculdade eu conheci a comunidade. Logo que eu me formei, eu retornei um tempo breve para Brasília, mas foi feito o discernimento para eu retornar para Maceió por causa da comunidade. E assim que eu retornei, João e Tainá foram muito solícitos e abriram a casa deles para mim, para eu retornar e poder ter um ponto, ter algum lugar para ficar até eu me restabelecer, enfim, procurar trabalho e todas essas questões. E pouco tempo depois que eu retornei em fevereiro de 2020, pouco tempo depois, um mês mais ou menos após o meu retorno, começou, então, assim, a pandemia no Brasil, no caso, né? Já era epidemia, mas no Brasil foi um mês depois de eu ter retornado para Maceió. E eu continuava morando com o João e Thay. Então, foi uma época que, pouco tempo depois, uns 2 meses depois, né? Não, acho que um mês, eu cheguei em março. Em março. Foi. Então, foi logo que estourou a pandemia, né? Foi logo depois. Eu sou Luciana aqui falando. E aí eu sou enfermeira, eu comecei a fazer residência, né? Ano passado também, 2020. E aí foi logo quando eu comecei a residência, foi quando estourou a pandemia. Então, inicialmente, acho que ninguém tinha noção da proporção que as coisas iam ser, mas mesmo assim, como era uma doença nova, que ninguém sabia, eu moro com os meus pais e com a minha avó, que são idosos, então eu fiquei muito preocupada. E aí, conversando, né, com o João, com o Thay, eles me convidaram para também ir para a casa deles, para passar um tempo, pelo menos, no início de tudo. E aí, já de cara, eu acho que isso é uma coisa que me chama muita atenção, né? O fato de João e Tainá, eles são casados, é uma informação importante. São casados, são um casal da comunidade que vive um sonho. E já de cara, eles se colocarem nessa disposição, assim, de acolherem a mim, a Pati, que somos profissionais da saúde, que estávamos na linha de frente. E se colocarem nessa disposição, assim, de acolherem a gente, colocando a vida deles em risco, de certa forma, né? Porque a gente poderia facilmente, né, se contaminar e chegar em casa e, enfim, isso ser problemático. E tudo isso sem a gente saber muito bem, né, o que era o coronavírus, enfim. Então, foi de uma abertura muito, muito grande, muito bonita. Ensina muito. Né? Isso, e uma coisa que era para ser 2 semanas, assim, foi 4 meses. A gente morando juntinho. Foi ótimo. É interessante também pensar na delicadeza de Deus com tudo, né, que vai encaminhando, porque eu, fazendo uma retrospectiva, lembrei que em dezembro de 2019, eu e o João, a gente se mudou para um apartamento um pouco maior, que tinham 2 quartos a mais. Então, até nesses detalhes também, Deus vai preparando isso. Acho que foi preparando a gente sem imaginar que esses 2 quartos seriam ocupados depois e serviriam também de abrigo e para se tornar realmente uma família, que foi o que nós vivenciamos juntos. Eu acho que falando sobre Pati, né, quando ela discerniu
que seria importante ela voltar para continuar a experiência aqui em Maceió, a gente pensou, né? Bem, a Paty está vindo sem família, né? A família dela é a comunidade e é a gente. Então, por que não a gente oferecer a nossa casa para que seja um ponto de apoio inicial? Né? Então, a gente conversou e a gente fez esse convite, né? Paty, vem para cá. A gente preparou um quarto para ela, né? Basicamente. E a ideia é que ela ficasse de início até ela conseguir se estabelecer, como ela falou. Né? Então, assim, essa era a proposta, né? Ser um ponto de referência para aquela que estava também abrindo mão de tanta coisa, né? Ela abriu também mão da casa dela, dos pais dela, para vir morar em Maceió. Então, por que não a gente também ter essa experiência de abrir a nossa casa para um irmão da comunidade, né? Um irmão da comunidade. Pensando também, eu acho que não foi nem... Não houveram dúvidas, assim, não sei, era algo um pouco óbvio pra gente, Paty estar conosco. Mesmo, eu acho que para ela ficou um pouco resistente, mas pra gente não fazia sentido não vir, né? Lembrando que a Paty, quando veio para Maceió, ela não tinha nem um emprego fixo, não tinha nada definitivo. Tudo seria visto aqui, seria conversado aqui. E Deus foi encaminhando também isso. Então, pra gente, eu acho que não tinha dúvida e não existia um porquê não, ou não existiram perguntas, assim, só era óbvio. Uma coisa que eu me dava conta sempre era que o clima de vínculo era algo muito permanente, assim, no nosso dia a dia, porque a gente morava junto e era muito engraçado, porque ninguém parou de trabalhar, eu acho, né? Enquanto a gente estava lá. Então, era exatamente isso. De manhã, a gente acordava, alguns chamavam café da manhã juntos, porque algumas outras pessoas não gostavam de tomar café da manhã. E aí, a gente saía para trabalhar e, quando voltava, era um clima muito familiar mesmo. A gente dividia as coisas que tinham acontecido no dia, jantava junto, aproveitava também para dar alguns passos juntos, né? Rezava o texto, sobretudo. Era muito legal, assim, porque o sentimento era esse, de um vínculo permanente mesmo, de dividir a vida de maneira muito intensa. Então, a gente partilhava tudo, cruzes, ressurreições, risadas e lágrimas. O coração mesmo. Então, isso foi muito intenso durante esses 4 meses. Até hoje, né? Eu acho que, de alguma maneira, isso ficou. Mas, durante aqueles 4 meses, foi muito forte. Eu parando agora e pensando também, é muito interessante olhar para vocês e se reconhecer. Né? Eu acho que em nenhum momento a gente se olhou como um desconhecido, né? Mesmo sendo desconhecido, porque eu acho que a gente não tinha uma convivência como essa, né? Cada um tinha sua família, cada um tinha sua casa, né? E a gente para tudo para viver uma experiência a priori de 15 dias, né? Eu acho que esse foi o movimento inicial, e de repente virou uma nova família, né? Uma nova família, claro, né? Numa configuração diferente, mas foi muito interessante. Eu tenho esse sentimento assim, de olhar para vocês, se reconhecer, mas acho que reconhecer também a experiência, né? Porque a gente dividia tudo. A gente dividia as alegrias, as tristezas, os desafios do trabalho, as questões pessoais também, né? Os ganhos, a experiência da comunidade. Enfim, eu tenho esse sentimento, né? De família, de vínculo e de reconhecimento naquilo que a gente estava vivendo. Isso, eu acho que também um ponto importante é que a sinceridade foi um forte, né? Porque nas nossas conversas eu acho que a gente não tinha medo de correções, né? Todas feitas com muita caridade, mas eu lembro de ter tido conversas muito duras, que eu ia chorando quase para a cama. Algumas vezes chorando. Quase chorando. Mas assim, que de fato foram muito importantes para mim. O sentimento que eu tenho é que a gente não concordava em tudo, longe disso, muitas vezes, mas é isso que o João falou, a gente se reconhecia porque todos se propunham a fazer a mesma experiência. Então, é como se todos nós, quando a gente sentava e ia conversar, mesmo sobre coisas muito difíceis, né, a gente estava olhando para um mesmo lugar, de alguma maneira. E isso fazia toda a diferença, porque podia ser duro como fosse, mas a gente não deixava de falar o que achava, e aquilo servia para que a gente crescesse, né? Espiritualmente, humanamente, enfim. Estava todo mundo muito comprometido com a vida uns dos outros. Muito bonito mesmo, porque, né, vocês estão há 13 anos na comunidade, né? São membros internos há muito tempo. Então, ver vocês vivendo em tudo da vida de vocês, o sonho foi me ensinou muito
a como viver o sonho também. Porque vocês já estão nessa caminhada há mais tempo. Então, assim, tem muito... Aprende muito, né? E eu me sinto muito privilegiada de poder ter tido esse tempo mais perto de vocês e ver o sonho em cada coisa pequena. Eu acho que isso que é o bonito mesmo, né? A gente, sei lá, fazia o almoço, então sempre um cuidando do outro e lavando a louça, e aí um vai fazendo a comida, o outro vai lavando a louça. Então, assim, o sonho tem coisas enormes, coisas muito grandes, mas é bonito ver a construção dessas coisas grandes no dia a dia, nas coisas pequenas. Então, eu acho que isso ficou muito claro, assim, que Deus me deu essa oportunidade de estar com vocês para aprender isso na prática mesmo, né? A gente fala que tem na prática, né? Então, foi muito aprendizado mesmo. Eu fico pensando que mesmo pra gente que tá há 13 anos, foi muito diferente, assim. Com certeza, também foi um aprendizado, e também é um aprendizado pra gente, né? Eu lembro muito do início da comunidade, em alguns momentos a gente falava um pouco sobre essa relação de vínculo, sobre morar juntos em algum momento, sobre ter um lugar da comunidade onde a gente pudesse viver no dia a dia, o tempo inteiro, essa experiência. E eu tenho uma impressão hoje, quando eu olho para trás, que a gente tocou um pouco disso. A gente bebeu um pouco dessa experiência que a gente, em algum momento, pensa e pensou. Eu acho que a palavra seria a gente experimentou, né? Eu acho que a gente experimentou daquilo que a gente um dia imaginou ou imaginava. Né? Claro, né? Pelo um tempo curto, de 4 meses. Claro, numa configuração que poderia ser diferente, mas também numa configuração interessante, né? Porque cada um também tinha seu quarto. Né? Acho que isso ajudava, cada um também tinha o seu momento de individualidade, de espaço. Né? A gente tinha as áreas sociais da casa, que era a cozinha e a sala, para que a gente pudesse, né, conversar, enfim, viver em comunidade. Mas eu acho que também a gente conseguiu experimentar aquilo que a gente tanto falou, tanto que a gente desejou, de uma forma madura também. Porque eu fico imaginando, né, a gente não convivia e ficávamos ali. Né? A gente ia viver, a gente ia trabalhar, estudar, né? A gente ia ter as coisas da vida, né, no supermercado e no banco, enfim. Lavar feira. Lavar feira, né? Lavar as coisas já. Fazer faxina, sábado né? de manhã. Cozinhar. Outra coisa também interessante, com o tempo a gente foi entendendo a dinâmica também de cada um. Né? A forma que cada um acordava, a forma que cada um também ia lidando com suas coisas, a forma que cada um também cozinhava. Então, a gente sabia O tempero. né? O tempero de quem estava cozinhando ali, o que é que ia dar. Eu acho que isso também foi muito interessante. Assim, chegou um momento que a gente se reconhecia nas pequenas coisas. Né? Da gente chegar em casa, a gente saber quando o outro estava, o outro arrumar a mesa. Né? E outra coisa, eu não sentia um peso, né? Eita, eu preciso fazer isso. Não, eu sentia algo espontâneo. Eu faço isso e alguém faz por mim. Eu amo e me amam, né? E de uma forma muito simples. Eu amo e me ama de graça, né? Sem uma obrigação. Né? Então, acho que tudo se tornava nesse ambiente, né? Um ambiente de amor espontâneo, tranquilo, sem exigência ou sem cobrança, sabe? Eu acho que isso também me lembra muito. O cuidado é uma coisa, assim, que é uma palavra que eu levo sempre. Que eu lembro sempre dos plantões das sextas-feiras, quando eu chegava. Morta dos plantões, depois de 24 horas de plantão. E, enfim, quando o Covid, né? Uma das ondas do Covid. E aí chegava para limpar a mala. E sempre vocês estavam lá para ajudar a limpar, pegar uma sacola, levar para dentro. Não, vamos pedir então a comida. Sempre vocês esperavam para o jantar, né? Porque uma sexta-feira à noite chegava só 8 horas da noite. Então, assim, esse cuidado que o João estava falando, né? Das coisas pequenas, o amor e ser amado. É uma coisa, assim, que pode parecer, né, pequeno, mas aquilo, eu me sentia, nossa, muito amada. E principalmente estando numa situação fragilizada, né? No meio de uma pandemia, atuando, né, na linha de frente, longe da minha família, né, mas assim, tenho vocês como minha família, então foi muito, muito especial mesmo. E foi um período muito, eu diria que intenso, tanto pela convivência quanto pelo mundo externo, as coisas que aconteceram nas nossas vidas, acho que de todos, durante esse período, assim, tiveram muitos acontecimentos durante esse período e também foi isso, também nisso Deus foi cuidadoso, né? Porque
durante uma pandemia onde muitas pessoas precisaram se isolar, nós tínhamos suporte, tivemos uns aos outros para compartilhar realmente a vida, para se ajudar, para chorar junto. Eu acho que durante a pandemia eu não me senti sozinha em nenhum momento. Eu acho que é um privilégio. Durante esse momento, logo no início, uma das pessoas da minha família, minha avó, ela pegou coronavírus. Né? A gente não sabia, né? Bem no início a gente também não conhecia muito a doença. E era muito interessante, porque parecia um portal, né? Eu estava ali, a gente estava morando, enfim, trabalhando, vivendo, e eu precisava sair de casa para ficar com minha avó no hospital. Né? Então era sempre um portal assim de densidade, né? Ela ficou muito grave, ficou muito doente, então eu saía de casa, de um local que me acolhia, para um lugar que, naquele momento, era um lugar difícil. Né? Então eu passava o dia no hospital, ou dormia no hospital, mas todas as vezes que eu chegava em casa, eu me sentia muito acolhido e muito amado. Assim, eu acho que é uma coisa muito interessante, assim, sabe? Perceber que eu ia, mas quando eu voltava, eu tinha aquelas pessoas que me ajudavam, né? Que conversava, que me ajudavam a entender as coisas, né? Que davam uma clareada. Então, foi também um momento importante, difícil, denso, né? Naquele momento, né? Foram 20 e poucos dias, mas foi legal, foi bonito. Assim, retomando um pouco o que Thay falou, eu me sinto assim também. Durante esse período, assim, sobretudo, o mundo tava tudo caótico, a minha vida tava, assim, eu tava tudo mudando na minha vida naquele momento, mas eu me senti realmente muito cuidada por Deus, porque é isso, como o Thay disse, o sentimento que prevaleceu no meu coração era que eu estava sendo salva de estar sozinha, porque, de fato, né, tava, que nem você falou, todo mundo se isolando, a gente teve amigos muito próximos que ficaram por muito tempo, né, sem ver ninguém, sem sair, e as pessoas ficando mal com isso, né? Mas a gente tinha esse privilégio de ter uns aos outros de maneira muito próxima e, assim, até mais próxima do que em qualquer outra situação, morando juntos. Então, foi realmente muito bom. Como é que Luciana morar com o João? Olha, João é uma figurinha, viu? Ele é uma pessoa que tem muita energia. Então, assim, eu tendo a acompanhar mais João do que Paty e Thay, nesse sentido, porque Paty e Thay, elas dormiam um pouco mais, gostavam de ficar rendendo na cama, acordavam meio, né? Naquele humorzinho legal. E eu e João, a gente acordava, tomava café da manhã juntos, antes de ir pro trabalho. Aí um ia fazer café, o outro cortava um melão, e a gente ficava vendo as notícias e conversando, Derrubava ia trabalhar. o ovo. Eu era muito desastrada, eu sou ainda muito desastrada, mas assim, também foi um período que eu pude aprender sobre mim, porque eu nunca precisei fazer nada, né? Em casa eu sempre tive tudo, e aí, quando eu me mudei, eu tive que aprender a me virar. Era muito engraçado, inclusive, porque, na época, João era responsável de Paty, e aí eles, quando tinham reunião, iam os dois juntos ter reunião, e aí o almoço ficava para mim e para Tainá fazer, sendo que a gente não cozinha. Quem cozinhava era João e Paty. Eu e Tainá, a gente ficava para poder lavar a louça, cortar a cebola. Mas aí era muito engraçado, eu e Tainá na cozinha. Sério, a gente... Bora fazer esse estrogonofe. E aí a gente ia e tentava fazer tudo da melhor forma e desandava uma coisa, andava outra coisa, mas no final das contas ficava gostoso, não era, Thay? Delícia, dava certo. melhor estrogonofe. No final era sempre estrogonofe, como vocês entenderam, né? Não tinha outra comida, a gente sempre sabia que no final ia ser estrogonofe. E outro detalhe, dia de vínculo, vale ressaltar, e outro detalhe é que sempre saía atrasado, né? A gente saía do vínculo e o estrogonofe não estava pronto, elas estavam lá enganchadas. Porque a gente estava sendo muito cuidadosa na hora de fazer. Eu acho engraçado, eu acho a relação do João e da Lu muito de irmão, assim, da arenga, né? De ficar um implicando com o outro. É só o João que implica comigo, eu só fico me defendendo. Sim. Eu acho que outra coisa também que eu fico pensando chegou um momento que a gente também começou a reconhecer no outro, quando o outro também precisava de um espaço, quando o outro também estava cansado ou triste. Foi legal também perceber, assim, chegou um momento que a gente se reconhecia, assim, quando, a forma que o outro abria a porta da casa, a gente já sabia, de alguma forma, como é que ele vinha,
né? E a gente também buscava caminhos, né, de fazer vínculo com ele, né? Sendo um caminho, às vezes. O João, o caminho dele é na implicância, no caso. Um caminho de Perturbando levar um pouco. felicidade pro outro, Você, levar é uma alegria. felicidade mesmo ter você como irmão, é verdade. Eu acho que o que fez a gente abrir as portas da nossa casa foi aquilo que a gente imaginava como experiência, né? A gente falava sobre experiência de conviver juntos, né? Não de viver juntos, né? Claro, no início da comunidade. Então, quando a gente viu também a oportunidade de a gente experimentar aquilo no qual a gente também de alguma forma desejava, foi. Eu acho que também uma experiência que a gente fala há um tempo na comunidade sobre a radicalidade e a entrega ao irmão, assim, o do amor até o fim mesmo, que a gente, né? Então, eu acho que é muito nisso. Foi muito voltado realmente pensando nisso. Só no amor até o fim, no amor ao extremo, ao irmão. Esse é o ponto principal que talvez uniu tudo e o que nos une. Vamos lá. Eu acho que também foi a oportunidade da gente amar as nossas famílias, né? No caso, Luciana, que morava aqui em Maceió, tinha a família dela, que eram pessoas idosas, né, em casa. Então, quando a gente se viu, né, temos a nossa casa para oferecer, temos mais um quarto, né? Por que não chamar a Luciana, já que também tem a família dela que está em situação delicada, né? Nesse tempo não tinha vacina, não tinha nada, então realmente a possibilidade era distanciamento social. Então a gente viu também a oportunidade de amar a família dela. E, inclusive, eu tenho uma história muito, muito forte para mim, que é... Todo mundo pegou Covid, né? No fim das contas. O João pegou primeiro. A gente achava por tabela que tinha pego, sendo que aí depois a gente descobriu que a gente não tinha pego. E eu e Paty pegamos depois de alguns meses, né? Covid. Então, eu e ela ficamos doentes juntas. E aí, beleza, ficamos em isolamento, em casa. E no período que eu estava no isolamento, a minha avó, que ela tem 93 anos, ela sofreu uma queda e fraturou o fêmur. E aí foi muito tenso para mim esse momento, porque eu estava em isolamento, eu não podia sair de casa para ajudar, né, a minha mãe, enfim, a minha família naquele momento. Foi um momento de muita angústia, porque eu não sabia como a história ia se desenrolar. E aí, nesse meio tempo também, João, que ele já tinha tido, né, então ele estava liberado, ele se disponibilizou para ir ficar com a minha mãe no hospital, enquanto a minha avó estava fazendo a cirurgia. Então, isso para mim foi muito significativo, assim, porque eu realmente não tinha como sair, para não colocar outras pessoas em risco, mas prontamente o João assumiu esse lugar e foi cuidar das coisas que ele podia cuidar para mim. Então, essa vida de irmão mesmo que a gente tem, né? Eu acho que eu me sinto muito privilegiada, assim, eu olho para as relações e eu fico pensando, meu Deus, que presente é poder ter essas pessoas na minha vida que fazem esse tipo de coisa por mim, sabe? Teve um certo momento também, nesse período, que chegou uma pessoa extra, né? Morávamos nós 4. E aí outra pessoa da comunidade, que ela mora sozinha aqui em Maceió, ela ficou também com Covid, né? Ela teve Covid. No mesmo período. E aí, no mesmo período. E aí, a gente descobriu, né? A gente soube, a gente conversou. E ela falou que estava muito mal. E a gente começou a ficar preocupado com a situação dela, né? Porque pensou, poxa, a pessoa tá sozinha em casa e tá muito mal. E agora, como vai ser? Então a gente ficou pensando, né? Será que alguém vai pra lá, ficar na casa dela? Como é que vai ser? E a gente pensou, não, vamos chamar ela pra cá, já que todos nós pegamos Covid, né? Pelo menos um ajuda o outro com essa outra pessoa, que era a Juliane. Isso. E aí, Juliane, com Covid, se mudou também lá pra casa, né? Ela passou 3 dias ou 4 dias, né? Foi exatamente pelo tempo também que ela estava mais preocupada. Mas também foi interessante, né? Nesse contexto já diferente, chegou outra pessoa para agregar com Covid e ela estava com coronavírus, né? Foi muito doido, assim, também pensar, né? Porque a pessoa com coronavírus, a gente chama ela para nossa casa, né? E a gente também... E ela teve o seu papel, porque enquanto eu estava muito triste, porque eu estava triste mesmo, né? Minha avó, enfim, poderia ter morrido. Minha avó tá viva, viu, gente? Só para esclarecer, claro. Ela viveu, tá melhor que todos nós juntos, inclusive. Mas eu lá toda amuada e Ju se preocupando em fazer almoço. Era justamente na época de São João, eu queria comer milho, ela se preocupou em fazer milho. Então, assim, são delicadezas mesmo. Eu não estava nem sentindo o sabor do milho, porque eu não... Covid, né? Mas é esse nível de cuidado. Eu acho que é um cuidado de Deus muito grande. E eu acho muito interessante que, na verdade, João e Thay, né? O João foi meu responsável e agora Thay é minha responsável. É muito bonito ver o cuidado de Deus e como
Deus vai desenhando cada coisa. Mesmo não sendo membro interna, eu já tenho um vínculo do vínculo mesmo. E ainda transpassar isso para um vínculo, né, entre a gente morando juntos. Então, acho que é muito bonito. E eu lembro que algumas vezes, isso já eu conversando com o Thay agora na 5ª etapa, falando sobre, caramba, né, eu vim pra cá exatamente quando as coisas puderam ficar online. Que coisa, né? Às vezes eu podia ter continuado em Brasília. E aí Thay falando, não, Paty, é isso. Veja quanto Deus te quer aqui. Que você veio exatamente antes. Então, como é bonito ter alguém com um convívio tão próximo e que tem um olhar tão limpo, assim, para falar, e com tanta liberdade para falar isso, né? Uma coisa muito interessante também é que no final do dia, né, quando chegávamos em casa, cada um do seu trabalho, a gente sempre acaba se reunindo na mesa, né? Ou para rezar o terço, e depois do terço a gente ficava na mesa conversando. Então também era um momento, era interessante, porque não era algo organizado, era algo muito natural. A gente acabava sentando na mesa para rezar o terço, aí era organizado, mas depois do terço sempre surgia alguma conversa de alguma coisa que aconteceu na vida de um de nós, e conversávamos muito, muito sobre isso, né? A gente conseguia entrar em pontos que, sinceramente, eu desconheço em qual outro lugar na minha vida eu conseguiria partilhar aquilo ali, sabe? Aquela mesa, que é redonda, inclusive, era uma mesa que a gente conseguia meio que... Eu tinha a sensação de colocar o coração, né, colocar o meu ouvido no coração do outro, sabe? Era uma experiência muito, muito de vínculo, muito de horizontalidade também. A gente estava ali como irmãos, assim, um olhava para o outro e se reconhecia, né? A gente falava um para o outro de forma muito, muito verdadeira, muito simples e com muito amor também. Eram momentos que, assim, até hoje eu tenho lembranças de momentos muito fortes, que até hoje me ajudaram ou me ajudam a olhar para algumas coisas na minha vida, na minha experiência de Deus, na minha experiência de comunidade, na minha experiência também, né, civil, vamos dizer assim. Então eu acho que eram partilhas verdadeiras, que não eram estrutura de vínculo de comunidade, né? A gente não marcava uma reunião, mas de forma muito natural a gente partilhava. Nesse momento de partilha era um momento, eu acho, de comprometimento com. Eu via isso. Eu me sentia que cada um estava comprometido com a experiência e com a vida do outro. Então eu sentia sempre que pontuavam algumas coisas ou se traziam algumas coisas, eu trazia algumas coisas sobre mim. Eu sentia que a fala do outro era sempre um compromisso muito grande com a minha vida, com a minha experiência, e um desejo, talvez, de todos, de que todos fossem santos mesmo. Assim, a impressão era um pouco essa. Assim, nossas falas eram sempre, em nossas partilhas e nossas conversas, das mais simples, às vezes as mais complexas, aí, com os 2 psicanalistas que nós temos aqui, Lu e João. Mas era sempre pautado muito nisso, no comprometimento com a experiência, no comprometimento com a vida de cada um. Assim, é um desejo constante, e aí isso me despertou nesse momento. Talvez eu acho que em nenhum momento da minha vida eu tive uma experiência dessa, ou eu me senti tão comprometida, ou eu senti tantas pessoas comprometidas com a minha vida como nesse período, como quando nós estávamos juntos e como quando ficamos juntos hoje em dia, porque essa mesa permanece. E muito facilmente a gente, né, também transita por esse lugar de conseguir fazer partilhas muito profundas, né, até hoje. Eu acho que como a gente acabou experimentando, podemos dizer assim, um vínculo perfeito, né, entre pessoas, entre seres humanos, vamos dizer assim, eu acho que a gente conseguiu manter isso. Então, todas as vezes que a gente hoje se reencontra, a gente conhece o outro, né, a gente olha no olho do outro e percebe também como o outro está. E nos ajuda também, eu acho que dá um direcionamento, assim, sabe? Eu sei também que tem pontos na minha vida que só elas 3 sabem, sabe? É meio doido pensar, né? Mas, assim, é exatamente isso. Em 4 meses, vocês foram capazes de olhar para coisas nas quais talvez ninguém olhou, ninguém acessou, né? E eu acho que essa experiência também foi porque existia uma experiência em Deus, né? A gente não estava ali para falar somente do outro, mas estava ali para também levar o outro a Deus. E eu acho que isso é o ponto-chave, né? O nosso pano de fundo na conversa era assim olhar o outro, era assim ver a humanidade do outro, mas era assim também ver como o outro pode dar um pulo para encontrar Deus. E aí eu acho que isso é
Eu acho que isso é a chave, sabe, de tudo. É muito legal. E aí, falando sobre coisas práticas, né? Eu acho que características minhas, por exemplo, né? Características minhas que talvez eu não percebia ou deixava passar, ou em 12 anos de comunidade ninguém veio falar para mim de forma tão aberta. Nesta mesa, né, nesse lugar, elas falavam para mim, né? E até hoje, né, eu quando me vejo repetindo esse movimento, ou infelizmente, né, fazendo o tempo todo, eu lembro de vocês, né? Eu lembro do que vocês me falaram, eu lembro do que vocês me ajudaram. Então, foi naquela mesa, foi naquele lugar de vínculo que eu também consegui construir algo importante para a minha vida, né? Com Deus, né? Principalmente. Quando eu penso em vínculo, eu penso em identificação com o outro, eu penso em mistura. Se faz vínculo quando você encontra no outro aquilo que também está em você, né? Quando você consegue se vincular ao outro por inteiro, né? Então, para mim, experiência de vínculo é viver com o outro de forma junta, de forma unida. Eu acho que vínculo, para mim, eu lembro de disposição, porque eu acho que para fazer vínculo é preciso estar disposto, que dá trabalho fazer vínculo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vínculo é salvação. Através do vínculo, na minha vida, sobretudo, eu vejo que eu sou salva. Todos os dias, assim, de uma vida que poderia ser muito diferente. Eu acho que vínculo é assim, é amor. É você estar aberto a receber do outro o que ele quer partilhar, o que ele consegue partilhar também, porque nem sempre a gente consegue, né, tocar alguns pontos, mas eu acho que vínculo é você, como a Lu falou, estar disposto a partilhar, mas você também receber e saber como tentar falar para o outro, tentar levar coisas para o céu, né? Apontar para o céu. Então, eu acho que vínculo é o amor, o cuidado com o irmão. E eu vejo muito isso do rasgar a vida, né? Rasgar o coração, rasgar a alma e andar em águas cada vez mais profundas. Eu acho que, estava pensando, acho que vínculo é uma relação que precisa ser construída entre irmãos, assim, que se tornam irmãos. Então, para mim, vínculo é uma relação de irmãos, do pequeno ao grande. Então, do dia a dia, do pouco ao profundo, do raso ao fundo. Então, eu acho que é isso. É uma relação construída, que exige, mas entre irmãos. Se torna, né, uma relação de irmãos. Eu penso que vínculo é a construção de uma ponte entre duas pessoas que estão dispostas a viver e dar a vida pelo outro. Eu penso o vínculo assim, como uma ponte. Ponte entre duas pessoas diferentes, entre duas coisas, entre duas vidas diferentes, mas que está disposta a se unir ao outro. Eu penso o vínculo assim. Acho que para falar também, né, a gente não mora mais juntos, né? Patrícia e Lu foram morar nas suas casas, mas como a gente já falou também aqui, é muito aqui inclusive agora, né? A gente tá falando sobre isso para vocês e é muito bonito ver que a gente em círculo, a gente continua se reconhecendo, continua vivendo experiência verdadeira, né? Eu acho que facilmente a gente conseguiria repetir aquilo que a gente viveu de forma muito espontânea. Não, eu fico pensando que essa experiência que a gente viveu foi de muita generosidade de Deus com a gente, mas que ela não deve parar na gente. Eu acho que ela vem com uma responsabilidade, né? Porque ela chama atenção, a mim particularmente, de que essa estrutura, esse tipo de relação pode e deve ser reproduzido, né, com outras pessoas. Quando eu penso no vínculo e penso no que a gente viveu, eu penso muito no Novo Éden, né? Uhum. Então, assim, que é algo que a gente tem que tentar construir todos os dias, né, na nossa vida. Eu sei que a gente tem, né, bianual, né, a gente faz, mas eu acho que a gente, esses 4 meses, nós 4 juntos, vivemos o Novo Éden. Tivemos muitos momentos de Novo Éden. Então, eu acho que isso abriu nossos olhos para a importância da vida fraterna, né? Então, assim, não só entre nós 4, mas acho que a comunidade inteira. Novo Éden é o encontro da comunidade dos viventes que acontecem a cada 2 anos, mas também é um nome e uma realidade que a gente fala, na verdade, um nome que a gente usa para falar de uma realidade da experiência, de um desejo da experiência, de transformar o lugar onde nós estamos, o mundo, o hoje, em um novo Éden. Não esperar para depois. E aí, o que acharam? Que experiência bonita e simples.
como as coisas se transformam quando temos Deus no centro de nossas vidas e das nossas relações, não acha? Pois bem, essa é a nossa última reflexão da Semana Configurados. Lembrando apenas que mais tarde também teremos a última oração guiada por Gabriel. E depois dessa semana, como é que fica? Não se preocupe, não vamos te deixar sozinho. Nesse domingo, às 19 horas, teremos uma live de encerramento, onde vamos te contar um pouco da nossa experiência e história como comunidade. E mais, o que é, como é que funciona, o que é que você precisa fazer para participar. Tudo para que você não pare o que começou nessa semana. A comunidade é o transbordamento social da nossa experiência pessoal com Deus. Então agradecemos a todos que chegaram até aqui e a todos os envolvidos responsáveis por fazer essa semana acontecer. Nós da comunidade dos viventes esperamos de coração que tenha sido útil para você. Um abraço e estaremos sempre juntos e à disposição, sempre nele até o fim.